Olá pessoal, eu sou a Ara, este é o meu canal, um canal sem canalice nem oportunismo, e nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre essa reação do jogador Luiz, né, jogador de Palmeiras, que chorou aí porque a torcida adversária do jogo que ele estava, na partida que ele estava jogando, fez gestos e o chamou de macaco. Ele, um homem negro, ele chorou por ter escutado ou visto esse gesto que estava supostamente o chamando de macaco. Antes da gente fazer análise exatamente dessa questão, desse vídeo do Luigi, que nós inclusive iremos assistir juntos, eu quero fazer aqui um paralelo, inclusive na questão histórica, para a gente saber de onde ou como veio essa comparação ou colocar no negro o nome, o adjetivo, esse nome de macaco, de onde veio, por que tem perdurado até hoje e como que eu, uma mulher negra, eu lido com essa questão. Então vamos lá. Um médico americano, vamos chamá-lo aqui de pseudocientista, um médico americano lá no século XIX, chamado Samuel George Morton, mas nós vamos chamá-lo aqui só pelo apelido, o Morton, ele criou uma teoria de superioridade racial, onde ele se baseava na frenologia, ou seja, na avaliação, na análise do crânio do ser humano. Então, o Norton, que na época era desconhecido como cientista, tanto nos Estados Unidos e inclusive na Europa, ele cria essa teoria de frenologia, vamos chamar inclusive a frenologia também de pseudociência. Então, ele pega e cria essa teoria onde ele diz, olha, os caucasianos, eles são mais inteligentes e eles têm mais entendimento das coisas por conta da forma, da estrutura do seu crânio. E a outra galera, que ele chamou inclusive a época de mongol, os afrodescendentes e os indígenas também, que se alguém quiser chamar de índio aí, eu falo índio só para contextualizar, e os índios americanos, ele falava, ó, essa galera, os mongols, ou seja, descendentes de africanos, eles são hierarquicamente uma raça inferior porque eles não são tão inteligentes. O crânio desses mongols parece o crânio de um primata, de um macaco. Então, ele criou essa teoria baseada na frenologia, na questão de avaliação dos crânios, para ele tentar argumentar de que sim, de que negro era inferior ao branco e por isso o branco, com mais inteligência, mais sabedoria, deveria dominar e cuidar, digamos assim, do negro, uma vez que o negro o crânio dele era mais parecido com um macaco. Assim surgiu a questão de chamar negro de macaco e isso perdurou por quase 150 anos, convenceu muitos abolicionistas, inclusive o próprio Charles Darwin estudou Morton, chamou Morton inclusive de autoridade, porque essa teoria de Morton fez com que o Morton ele escrevesse um livro. Ele escreveu um livro denominado Crânio Americano. Esse livro Crânio Americano, de 1839, ele coloca mais ou menos 500 exemplares. Aí você pensa, mas 500 exemplares, como que dá para difundir essa ideia preconceituosa? Porque ele distribui para as pessoas
digamos assim, exatamente que tem posições na sociedade de influência. Então ele deu para antropólogos famosos da época, ele deu para revistas tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, como na Alemanha e na Índia, difundindo essa ideia de que negro era macaco, ou seja, que o crânio do negro parecia com do macaco e o caucasiano tinha um crânio diferente, por isso mais inteligente. Quando se difunde essa ideia, muita gente começa a meio que acreditar na teoria do Morton. Muitos abolicionistas entenderam que sim, que precisava sim o branco cuidar do negro, porque o negro não era tão inteligente. Por conta dessa ideia, inclusive, na América, quiseram aí dizimar, expulsar os índios, porque esses mongols, essa raça inferior, essa galera que o crânio não é parecido com o crânio de um branco, de um caucasiano. Assim sendo, quando o Darwin ele vai escrever A Evolução da Espécie de 1850, ele inclusive, porque Darwin a gente sabe, um evolucionista, um abolicionista, mas ele inclusive contra a escravidão e criticando a escravidão, ele faz um comparativo com a crânio americana do Morton, para inclusive dizer, olha, há sim uma exploração aqui de raças, mas ainda assim, como eu disse, ele chamou o Morton de autoridade. E Morton, nessa influência, nessa divulgação dos exemplares da crânio americana, fez com que a gente tivesse autores de livros como Crânia alemã, a crânia inglesa, porque aí fica fácil ser influenciado por um cara que está pautando a época e inclusive pautou por muito tempo e contribuiu pelo preconceito científico que nós tivemos até década de 80 mais ou menos, chamando negro de menos inteligente ou focando, repito, nessa pseudociência que é a frenologia. Então, desde essa época, se atrelou muito a questão do negro ao macaco. Hoje a gente sabe, essa teoria está caída aí por terra. A própria Universidade de Cambridge, na Inglaterra, fez estudos nesse sentido. Enfim, mas o foco aqui não é nem discutir se negro tem crânio ou não de macaco, porque a gente sabe que não tem o crânio de macaco, que é essa questão de ciência freneológica, é basicamente uma pseudociência. Mas o ponto aqui era só para eu contextualizar para vocês de onde surgiu essa questão de negro ser atrelado ao macaco. Aí, por conta disso, até os dias de hoje, muita gente, quando quer ofender os negros, chama de macaco. No Brasil, lá em Portugal, os portugueses que querem cometer racismo, eles chamam de chimpa. E aí nós tivemos agora, antes de ontem, essa questão com o Luigi, que nós vamos assistir o vídeo juntos e depois vamos analisar. Luigi falando aqui pra vocês. Não. É sério isso? Vocês não vão perguntar sobre o ato de racismo? Sério comigo? É sério? Até quando a gente vai passar isso? Até quando? Me fala, até quando a gente vai passar isso? O que fizeram comigo foi um crime, pô. Vocês não vão perguntar isso? Vocês vão perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? CBF, sei lá. Você não vai perguntar sobre isso? Não ia, né? Você não ia perguntar sobre isso. Mas o que fizeram foi um crime comigo, pô. A gente é formação. Aqui é formação, pô. A gente tá aprendendo aqui. Luigi é nosso rei! Obrigado, Luigi. Nós vimos aí
o desabafo, digamos assim, a indignação do Luigi, com relação a ele ter escutado, visto o gesto e ter sofrido uma injúria racial. Inclusive, antes da gente analisar o vídeo, nós temos diferença entre injúria racial e racismo. Injúria racial é, por exemplo, quando a pessoa ofende um negro na sua honra, na sua particularidade, é uma injúria racial. Racismo é quando alguém ofende um grupo, ou seja, o grupo dos negros, do preto. Para dar um exemplo prático, se um restaurante coloca uma placa dizendo aqui é proibido entrar negro, é racismo. Se um restaurante coloca aqui nós não servimos para judeus, é racismo. Se uma empresa fala nós não contratamos negros, é racismo, porque aí é o preconceito contra um grupo, é crime, né, de preconceito como contra um grupo. Então, tem diferença entre injúria racial e racismo. Dito isso, vamos lá. Luigi achou que fosse conveniente que ele questionasse para o repórter se o repórter não ia questioná-lo, né, perguntá-lo sobre racismo. Ele chora, como vocês viram aí, ele se emociona e diz se a Conmebol não vai fazer nada e se a CBF, ele nem sabe, mas sei lá, é a palavra dele. Aquilo que eu falo, se a pessoa é militante, militante tem que ter letramento. Militante para militar, ele tem que ter letramento. Ué, ele está ensinando sobre o racismo, sendo que nem ele sabe onde ele vai reclamar daquilo, como ele vai fazer? Então, aí a gente justifica que o racista também não tenha letramento? Não faz sentido. Então, se milita, precisa de letramento para militar. Aí depois ele diz, né, indignado, que o repórter deveria perguntar sobre aquela questão de racismo, que até quando, né, vai acontecer essa questão. E no Fantástico ele também vai mais longe. Ele diz que para o racismo acabar no mundo, que racismo nunca vai acabar no mundo, mas enfim, Luigi diz que para o racismo acabar no mundo era preciso uma ação mais severa, né, contra os torcedores e contra a própria equipe de futebol ao qual o torcedor ele está conectado, ou seja, ele torce. Só que Luigi se esquece que assim como o racismo, a traição, a criminalidade, coisas inerentes à natureza humana, elas não vão nunca acabar deste mundo, não vão. A nossa vantagem é que nós hoje temos leis para combater racismo e racistas. Nós temos leis. É claro que nós não podemos silenciar diante do racismo. A gente precisa saber lidar, encurralar e repreender os racistas no rigor da lei. A gente tem que aprender a fazer isso. Além do rigor da lei, que a gente tenha envergadura mental e emocional para a gente se colocar e não ter um mental de vidro, um emocional de água. Nós temos que ter envergadura emocional, isso não só negro, enfim, seres humanos, porque senão a gente vira marionete da validação alheia. O Luigi diz que ele adora a cor dele, mas ele está chorando porque alguém falou para ele que ele era macaco. Eu, com todo respeito aqui ao Luigi, eu não estou aqui cometendo preconceito intelectual, mas eu não acho que Luigi saiba a origem desse nome, desse adjetivo macaco atrelado aos negros. Eu acho que ele não sabe. Até porque ele não sabia nem como fazer aquela denúncia, quem vai fazer algo, se é a Conmebol, se era a CBF, mas ele nem perguntou o que o Palmeiras, a equipe dele, iria fazer. E aí a gente vê que, infelizmente, muita gente preta
inclusive privilegiada como Luigi, que está ocupando os espaços, que tem fama e dinheiro, em vez de buscar letramento, faz um pouco de mimimi. É sim atitude mimizenta. Racismo não é mimimi, mas aquela atitude é sim de mimimi, chorando, coitado, né, emocionado, engolindo em seco porque alguém chamou ele de macaco. Ele é um macaco? Ele é um macaco? Não, né? Onde que isso vai doê-lo? Onde? A gente também percebe que a sociedade está ou tem educado indivíduos frágeis emocional e mentalmente. Eu não estou querendo dizer aqui que a pessoa tem que apanhar e ficar calado. Não, eu tô cobrando inclusive do Luigi o direito de revidar, o direito de falar, de enfrentar racistas com argumento, com autoridade no argumento, com envergadura mental e emocional e com sabedoria e letramento daquilo que nós temos de legislação. Porque sim, é um ilícito penal o racismo. Só que no caso dele, pelo até que eu expliquei para vocês no início, ele sofreu tecnicamente uma injúria racial. Então, a gente precisa saber lidar com isso. A gente não pode, nós negros, nos colocarmos nesse lugar inclusive de covardia, nesse lugar de vitimismo, de mimimi. Inclusive é no lugar de falar que o outro que tem que lutar por nós, o outro que tem que falar por mim, é o outro, eu não sei falar por mim, não é assim que funciona. Então, eu nasci ou sou de um país negro, eu sou afrodescendente e no meu país, macaquice, por exemplo, é gente aldrabão, gente que quer levar vantagem, a gente chama de macaquice. Nenhum cabo-verdiano vai ficar ofendido se alguém lhe chamar de macaco. Eu acho que o brasileiro, ele muito se importou com outras coisas e não se importou na educação, não só a educação intelectual, como a educação também emocional. Mas eu sei que isso não é um monopólio de brasileiro. Eu sei que muitos afrodescendentes lá em Portugal, quando eles são chamados de chimpa, eles choram, eles se desesperam. E eu não acho que é assim que a gente lida com as coisas. Quando eu cheguei no Brasil para residir, há 15 anos atrás, o meu marido tinha antes disso, me corrigindo, que o tempo do verbo é esse, ele teve, antes da gente se conhecer, um trelelê, ficar que fala, não sei, com uma pessoa, uma mulher branca, caucasiana, de olhos claros. Tempos depois, quando eu e meu marido a gente se conhece, a gente firma nosso compromisso, e quando eu conheci ele, era um homem solteiro, ela entra lá no Orkut, eu sou da época do Orkut, ela me manda uma mensagem emblemática, eu tinha 29 anos na época, ela fala, negra das trevas, vai pro seu país. Eu gosto de contar essa história, porque eu nem tchum. E eu confesso aqui pra vocês, inclusive já falei em várias palestras minhas, que aquilo me empoderou, porque eu falei, nossa, doeu tanto, incomodou tanto, que para tentar me atingir, tá me chamando de negra das trevas e mandar voltar pro meu país. Eu falei, putz, já que ela, na cabecinha dela, se considerava superior por conta da cor da pele, do cabelo e da cor dos olhos, eu não tava dodói, quem tava é ela. Aí eu falei, dó. Não me importei, não me importaria, nunca tá pra nascer alguém que vai me fazer chorar, ficar triste, incomodada por conta da cor da minha pele, do tom da minha voz, do tamanho do meu nariz, da estridência da minha voz, do meu jeito de ser, tá pra nascer. Porque eu não preciso de validação nem autorização de ninguém. E eu não entendo, muito embora eu saiba que cada um tem as suas dores, por que
Dói tanto o negro escutar macaco. Incomodou? Busque o rigor da lei, enquadre o racista. Esse choro me parece muito mais mimimi do que outra coisa. Quem tá aqui mais tempo sabe que os Minions, os reconquistadores de Portugal com U, que querem entregar para portugueses com Z, eles me chamaram de chimpa depois do meu debate com o Afonso, que tinha inclusive falado que mulheres e negros tinham QI inferiores a homens e brancos, que foi isso a razão do debate, eu e Afonso. Quem quiser assistir o meu debate com o reconquistador de Portugal, Afonso Gonçalves, é só clicar nesse link aqui. Muitos que estão aqui desde antes, vocês sabem, me chamaram de chimpa. Eu nem tchum, eu sou lá chimpa. Uma mulher linda dessas, poliglota, viajada, culta, instruída. Aí quando eu respondi assim, aí eles, autoafirmação. Ué, mas também não ligo se achar que é autoafirmação, lide com isso. Tá achando que é autoafirmação? Aprenda a lidar. Eu tô lidando, ou lidei da minha forma, quando eu ouvi que eu era chimpa. Não sou, né? Pronto. Inclusive, todas as vezes que eu retruquei, eu falei isso. Uma chimpa, mulher, que tem muito mais competência, coragem, ousadia, envergadura do que eles, ratos, covardes, frustrados e medrosos. Aqui, 2 papos não se cria e nem faz história. Eu falo para minha filha, que é uma menina negra, muito embora ela não seja retinta, igual a mim, muita gente inclusive chama ela de branca ou de parda, mas ela é negra, inclusive ela se auto-intitula assim. Eu falo para ela o orgulho que eu tenho de tudo o que eu, meu marido, a gente passa para ela e da menina e mulher que ela tem se tornado. Porque quantas vezes lá na faculdade dela, por conta de invejinha, que é algo inerente à natureza humana, porque ela nem nasceu aqui, a melhor aluna da sala, tem as melhores notas e fala outros idiomas, da galera que não se importa nem para falar o português correto, ficava fazendo brincadeirazinha. Lá em Cabo Verde tem água, tem eletricidade. Ou uma vez que falaram para a professora de uma disciplina que é cálculo, é da África, não sabe nem o que é cálculo lá, tá aprendendo cálculo agora. Ainda assim teve das melhores notas da turma. E ela sempre respondeu à altura. Ela sempre fala, eu que saí supostamente lá da África, que vocês não conhecem, não sabem que não é um país e sim um continente, e usar a ignorância de vocês para tentar me ofender, vocês deveriam estar envergonhados, porque eu vim aqui, num país que não nasci, eu tenho melhor nota do que vocês. Aí morre assunto. Porque tem que engolir. Se fala o que quer, escuta o que não quer. E, inclusive, por conta desse caso com o Luigi, que ela também, meu marido, a gente discorda da forma que Luigi agiu, eu falei pra ela, eu falei assim, e olha que eu nunca, não sou agressiva, não bato na minha filha, né? Eu falei pra ela, se você for pra escola, ou onde quer que seja, e alguém te chamar de macaco, você chorar, você vai vir aqui, eu vou te quebrar no pau, e eu vou te dar motivos para você chorar. Se você chorar, que alguém te chamar de macaca, eu te dou real motivo para você chorar, porque eu te açoito, te dou umas palmadas o dia inteirinho, você vai aprender o que é ter motivo para chorar. Ela dá risada, enfim. Eu acho que faltou pro Luigi letramento, conteúdo.
Educação emocional, nós precisamos dar educação emocional para as nossas meninas e para os nossos meninos. Porque, desculpa, um cara, tudo bem, ele é jovem ainda, mas jogador de futebol, em lágrimas, porque chamaram ele de macaco, fazendo esse questionamento para um repórter que não tem absolutamente nada a ver com isso, que talvez poderia até fazer uma reportagem sobre isso, mas aquele momento lá, na minha opinião, é para fazer perguntas sobre outras coisas sim. Luigi precisa que o repórter fale por ele, é aquela coisa, então a gente vai justificar que nós negros precisamos que os outros falem pela gente. Nós temos vozes, é claro, nós precisamos de aliados nessa luta, como nós tivemos, já falei para vocês, aqui no Brasil, que foi dos últimos países a abolir a escravidão, a escravatura, como você quiser aí entender, foram os senadores negros que votaram. A dona Isabel era uma mulher negra. Então nós temos e tivemos aliados nessa luta tão importante, que às vezes os próprios negros minam essa luta e enfraquecem a causa com posturas mimizentas dessas. É mimimi a forma que Luigi agiu. Muita gente pode discordar, é o direito de cada um discordar. Ligue sua câmera aí, discorde, até discorde no comentário, mas com educação, porque vocês já sabem, se não tiver educação, vai falar o que quer, vai escutar o que não quer. Eu aguento escutar o que eu não quero. Agora, você aguenta escutar o que você não quer? Então você vem e comenta o que você quiser, que eu vou responder o que eu também quiser. Porque pra mim é mimimi, sim, a forma que Luigi agiu. Se quer militar, tenha letramento para você militar. Eu não milito em causa nenhuma, nem dos negros, nem das mulheres e não sei o que. Busco letramento diariamente, não sou nem militante, nem ativista. Então, se você milita, se você quer militar na causa, busque letramento. Aí você vai chorar em rede nacional, você ídolo, para você ser referência para uma geração que te vê como ídolo, crescer frágil e fraco e chorar também. Ver o ídolo em rede nacional chorando porque escutou que é macaco. Eu não estou falando que não tem que mostrar vulnerabilidade. Nós temos as nossas vulnerabilidades e todo ser humano tem seus momentos de vulnerabilidade. Agora, ficar demonstrando vulnerabilidade, um cara que é ídolo, repito, que é referência para essa galera que vê ele como ídolo, chorando porque escutou de macaco, que é macaco, e aí quando o Fantástico entrevista os meninos não sabem nem o que fazer, porque a referência é Luigi que homem já feito, ídolo, está chorando, que dirá aqueles meninos negros, é para eles fazerem o quê? Na escola, quando escutar o coleguinha, infelizmente, chamá-lo de macaco ou de outras coisas mais, ele vai chorar, vai espernear. Essa geração de gente com emoção de água e mental de vidro que nós estamos construindo enquanto sociedade. Pelo amor de Deus, nós temos formas de mostrar que nós somos inteligentes, nós negros estamos ocupando os espaços e nós não precisamos provar para ninguém que nós não somos macacos, porque não somos macacos. Eu sou negra e já avaliei quantas vezes para ver onde isso me doía. Claro, eu sei, cada um tem suas dores, nós negros não somos um grupo homogêneo, nós não pensamos do mesmo jeito, não temos a mesma visão do mundo, mas, muito embora eu respeite a dor de cada um, mas eu já avaliei onde poderia me doer alguém me chamar de macaca, de chimpa, de negra das trevas. Onde que isso me doeria? Por que isso me doeria? Para concluir, eu acho que é esse questionamento que os negros precisam e devem fazer. Os negros que se incomodam em escutar esse adjetivo. Falar, macaco. Esses negros precisam se questionar. Por que está me doendo? Eu me acho macaco? Eu me acho inferior?
em que lugar eu estou nisso que o outro me diz. Precisa fazer essa autorreflexão, buscar esse autoconhecimento, porque muitas vezes é o próprio negro que reproduz esse racismo. Sabe quando a galera bota um apelido ou um nome, sei lá, numa pessoa? Toda vez que a pessoa liga, aquele apelido pega. Pronto. Todas as vezes que negro chora porque ouviu que é macaco, vai cunhar isso ao povo negro. Todas as vezes que começar a falar que para acabar com o racismo precisa erradicar a pessoa lá do meio do futebol, precisa dar multa para as equipes. Multa para as equipes eu concordo. Acho que tem que pegar no bolso, tá dentro da legislação, e precisa também ter letramento para saber que legislação de racismo no Brasil não é a mesma legislação lá nos Estados Unidos, não é a mesma lá no Paraguai, não é a mesma lá em Cabo Verde. Então tem que ter esse entendimento, esse letramento, para saber o que cobrar, como cobrar. E não achar que é só banir o torcedor, porque a gente tem que entender em que país aquele crime, aquela atitude aconteceu, se aquela atitude naquele país configura ou não crime, né? E saber qual que é o nosso posicionamento, porque se está num país que não tem uma legislação onde o racismo é um ilícito penal, a pessoa tecnicamente ofendida que tem que saber lidar com aquilo. Então, é importante que a gente engrandeça essa luta, principalmente aqui no Brasil nós temos lei antirracismo. Ah, mas Branda, temos o racista responderá civil criminalmente. Responderá, a depender de cada caso. Então, é uma evolução. Lá na década do Sr. Morton, o negro não poderia nem falar, não tinha nem voz. Até porque o Sr. Morton difundiu essa ideia de superioridade racial e, como eu falei, até os abolicionistas caíram. Então, não. Vamos entender a história, vamos nos posicionar na nossa época e parar com esse anacronismo, muito latente e que confunde e que separa e que prejudica e contamina uma luta, uma causa tão importante. E sim, achei essa atitude de Luigi um grande mimimi que não agrega na causa. Luigi precisa de letramento, assim como todos nós. Mas principalmente, se você vai chorar, se você ficou dodói porque você escutou que é macaco, você que é negro, você precisa de letramento para saber lidar. Não ficar chorando em rede nacional, igual um adolescentezinho, uma criança indefesa, não sei nem o que eu faço com isso. Não é assim que funcionam as coisas. A pessoa que tem seus privilégios tem que saber utilizar quando ele é um militante ou um ativista. Luigi é um jogador de futebol de uma equipe muito famosa aqui no Brasil, então é referência para muitos meninos que não têm essa voz, que não fazem 3 refeições, que não têm os dentes de gel que Luigi tem, que não tem uma cama confortável para dormir que Luigi tem. Então Luigi deveria ser a voz para levar letramento, para levar educação, para levar envergadura emocional, mental a essa comunidade, a esse povo preto, e não o contrário, chorando, sendo referência de mimimi, contribuindo para a gente ter mais mimizento que se escutar macaco. Mas enfim, vocês já sabem, aqui no meu canal é sem canalice nem oportunismo. Arrivá.